Boa noite a todos, que a paz de Jesus esteja entre nós. Bem-vindos ao nosso estudo de Emmanuel, esse estudo que acontece todas as quintas-feiras e uma vez por mês, na primeira quinta-feira do mês, a gente faz esse estudo em grupo. E o que a gente faz nesse estudo, nós escolhemos um capítulo de Emmanuel e aprofundamos um pouco mais na reflexão que ele nos traz. Esses livros de Emmanuel que a gente estuda fazem parte da coleção Fonte Viva e que trazem um estudo detalhado, sensível do Novo Testamento. Mas antes da gente começar, eu queria lembrar a todos que no dia 30 de setembro nós vamos ter o simpósio em inglês de Espiritismo aqui nos Estados Unidos. Então, é um simpósio nacional em que todos estão convidados. Ele será num sábado, durante o dia todo, e esse ano o tema que nós escolhemos foi o equilíbrio mental e o caminho espiritual para esse equilíbrio mental, que já que essa saúde mental tem sido tema de atenção para adultos, adolescentes e crianças pós-pandemia. Então, nós pedimos a todos que divulguem esse nosso evento aqui em Portland, Oregon, e esperamos a todos aí para estudarmos juntos e trazermos aí mais espiritualidade para esse estado tão bonito. Hoje o capítulo que nós vamos estudar do livro Caminho, Verdade e Vida é o capítulo 82, que se chama Madeiros Secos. Esse trecho foi retirado de Lucas e está nos versículos de 23 a 31. É uma fala de Jesus que diz o seguinte: porque se ao madeiro verde fazem isso, que se fará ao seco? E lembrando que madeiro é um pedaço de madeira, também tem significado de cruz. Mas quando ele fala desse madeiro verde, ele está lembrando a gente dessa lenha, dessa madeira verde que ainda conduz seiva para a planta e que simbolicamente está representando vida e esperança, né? Quando Emmanuel começa a desenvolver esse pequeno parágrafo, ele vai fundo nessas reflexões e ele continua assim: Jesus é a videira eterna, e a gente já viu Jesus se chamar de videira várias vezes, inclusive em outros capítulos do Caminho, Verdade e Vida. Então, Jesus é a videira eterna, cheia de seiva divina, então, desse alimento divino, espalhando ramos fartos, perfumes consoladores e frutos substanciosos entre os homens. E o mundo não lhe ofereceu senão a cruz da flagelação e da morte infamante. E quando a gente lê essa primeira sentença, a gente tem que olhar para dentro de cada um de nós, porque aqueles que estavam ali no pé da cruz, não compreendendo os ensinamentos, o amor de Jesus, éramos nós mesmos, não eram outras pessoas, éramos nós. Essa ignorância ainda reside dentro de nós, de alguma forma, né? Desde milênios remotos, é o Salvador, o puro por excelência. A gente lembra aí que Jesus é o nosso comandante terrestre, ele recebeu a missão de Deus para cuidar, para criar o orbe terrestre. Então, desde há 4 bilhões e meio de anos, Jesus já era um espírito de esfera crística. Já vinha aí trazer dentro da sua maleta de responsabilidades, nos ajudar a progredir, quando a gente nem existia mesmo, né? E não devemos esperar, por nossa vez, criaturas endividadas que somos, representando galhos ainda secos,
na árvore da vida. Então, se Jesus sofreu, o que dirá de nós? Em cada experiência, necessitamos de processos novos no serviço de reparação e corrigenda. Somos madeiros sem vida própria, que as paixões humanas inutilizaram em sua fúria destruidora. E esses madeiros sem vida própria que ele coloca é porque nós nos desconectamos dessa videira. Nós perdemos aí essa seiva importante da espiritualidade, do amor, da paz. Os homens do campo metem a vara punitiva nos pessegueiros, quando suas frondes raquíticas não produzem. O efeito é benéfico e compensador. A poda é necessária, a gente sabe disso. Todos nós aí que gostamos de jardinagem, a gente sabe que tem hora, tem uma estação do ano em que a poda é necessária. Que a poda é necessária mesmo naqueles galhos que estão ainda dando frutos, dando flores, para que eles possam crescer maiores, mais fortes. Mas para aqueles galhos que estão mortos, eles são cortados. Mas a planta que não é podada, ela não se fortifica, ela não se fortalece, né? O martírio do Cristo ultrapassou os limites de nossa imaginação. Olha só que coisa isso que Emmanuel escreve. Eu vou repetir. O martírio do Cristo ultrapassou os limites de nossa imaginação. Como o tronco sublime da vida, sofreu por desejar transmitir-nos a sua seiva fecundante. Como lenhos ressequidos ao calor do mal, sofremos por necessidade em favor de nós mesmos. Essa sentença é fundamental para a nossa reflexão de hoje, né, em relação à justiça das aflições. Se Jesus não teve que sofrer porque ele já era o ser verdadeiramente perfeito, né, o ser mais perfeito que a gente conheceu, mas encontrou ainda a maldade do mundo, né, a inferioridade de todos nós. Imagina nós, que estamos aí sempre plantando as sementinhas erradas, né? O que é que a gente vai colher? O mundo organizou a tragédia da cruz para o Mestre. O mundo que em nós, por espírito de maldade e ingratidão. Mas nós outros, se temos cruzes na senda redentora, não é porque Deus seja rigoroso na execução de suas leis, mas por ser amoroso Pai de nossas almas, cheio de sabedoria e compaixão nos processos educativos. Então, quando a gente pensa em Emmanuel, só nesse capítulo, só nesse livro, desculpa, O Caminho, Verdade e Vida, ele escolhe esse tema da videira em 3 momentos diferentes. Nesse capítulo 82, mas ele também escolheu 2 passagens de João, no capítulo 15, onde Jesus fala de si mesmo como essa videira. Isso está no capítulo 54 do livro Caminho, Verdade e Vida e no capítulo 55. No capítulo 54, Emmanuel fala, ele cita João 15:1, onde Jesus diz: Eu sou a videira verdadeira e o meu Pai é o lavrador. E no capítulo seguinte, no 55, Jesus diz: Eu sou a videira e vós as varas. Então Jesus está nos colocando aí junto com Ele e com Deus nessa sementeira, nessa árvore, nesse ecossistema todo, né? Quando a gente pensa aí nesse madeiro, nesse título, né, desse capítulo, que é o madeiro seco, a gente pensar qual é o sentido que ele está querendo dizer. No sentido bíblico mesmo, madeiro significa cruz, significa qualquer peça de madeira bem grossa, um tronco robusto, que seja usado para sustentar uma casa, um teto, uma viga, né?
A cruz que Jesus carregou foi chamado de madeiro. Mas quando a gente está olhando para esse capítulo em que Jesus fala, eu, Jesus, né? Emmanuel diz, Jesus é a videira eterna, cheia de seiva divina. Essa seiva divina, que quando a gente pensa no Livro dos Espíritos, na definição, né, do que é Deus, que é esse ser perfeito, infinito, bom, Pai de amor e misericórdia. Essa seiva divina está representando tudo isso. Então, se Jesus está sendo esse conduíte de todo esse alimento espiritual para a nossa vida. E Emmanuel continua, espalhando ramos fartos, perfumes consoladores, frutos substanciosos. Então, mostrando que toda vez que a gente se liga a esse pensamento de Jesus, a espiritualidade, a esse alimento purificador, transcendental que Jesus está dando para a gente floreia o mundo, a gente traz coisas boas, a gente traz novos frutos, frutos de amor, de paz, de alegria. E aí ele continua. Então, vou repetir, vou ler tudo de novo. Jesus é a videira eterna, cheia de seiva divina, espalhando ramos fartos, perfumes consoladores e frutos substanciosos entre os homens. E o mundo não lhe ofereceu senão a cruz da flagelação e da morte infamante. Uma das coisas que sempre me chamou a atenção na doutrina espírita é que você nunca vai num centro espírita e vai encontrar uma cruz pendurada. Por que isso? Por que que a gente não se apega a essa imagem da cruz? Porque a imagem da cruz mostra essa flagelação de Jesus, que foi consequência do nosso erro. Como a mensagem de Jesus é uma mensagem muito mais significativa, muito mais poderosa, que é exatamente essa mensagem de vida eterna, de amor, de perfume consolador, de frutos bons. Então, quando a gente entra no centro espírita, a gente vai estar buscando exatamente esse alimento espiritual, esse pão nosso de cada dia, que vai trazer a esperança, o equilíbrio, a fé, a confiança que a gente precisa para vencer as dificuldades do dia a dia. Jesus sofreu, e Emmanuel fala no capítulo, um sofrimento, uma crueldade que a gente não consegue nem imaginar. Mas não foi porque ele mereceu. Ele sofreu pela nossa ignorância, pela nossa incapacidade de amar, pela nossa pequenez de não conseguir enxergar um ser tão grande sem sentir inveja, sem sentir ódio, sem sentir medo, né? Quando a gente pensa em Jesus, nessa videira eterna, nessa árvore que vai estar espalhando coisas boas, e a gente percebe isso quando a gente está fazendo bem. Porque muitas vezes a gente está fazendo bem para o outro e a gente se percebe numa situação, uma sensação de felicidade, de contentamento. Nós estamos presenteando, mas nós nos sentimos presenteados. Quantas vezes a gente está ao lado de alguém que fala essa língua, mesmo que seja de uma forma imperfeita, a linguagem de Jesus, e a gente pensa, nossa, que pessoa pode estar perto, como eu me sinto bem quando eu falo com essa pessoa, quando eu escuto a voz dessa pessoa. Quando eu estou perto dessa pessoa, já me passa uma paz, uma alegria. Que é uma paz, uma alegria que o mundo não consegue dar para gente. Que o dinheiro não consegue comprar. Eu posso morar na casa mais linda do mundo,
teu carro mais veloz que existe no mercado. Mas nem essa casa, nem esse carro, nem todo o dinheiro no banco vai me trazer paz. E essa felicidade que traz tranquilidade, que traz alegria interior. Essa felicidade que não passa com o tempo, que não termina depois de uma semana, depois de 2 dias, que traz essa saciedade. Da mesma forma que Jesus falou para a mulher samaritana: quem bebe da minha água não vai sentir mais sede. Quem bebe da sua água, você vai ter que voltar nesse poço todo dia, ao meio-dia, porque ninguém vai querer ver você por aqui. E é esse o convite que ele está fazendo. Porque se a gente não beber dessa água, a gente vai ser esse madeiro seco. Esse pedaço de madeira crua, dura, seca, que vai ter que ser cortado. E esse aí é que a gente vê o sofrimento. E Emmanuel continua, falando que desde milênios remotos é o Salvador, o puro por excelência. Quando a gente pensa em 4 bilhões e meio de anos, quando a Terra não era nem terra, Jesus já era um espírito perfeito, já era aí comandante do nosso orbe, já era braço direito de Deus, já era um com Deus. A gente percebe a nossa pequenez. Então é muito difícil para uma pessoa imperfeita como eu compreender o que é perfeição como Jesus, mesmo que seja essa perfeição relativa em relação a Deus. Porque o amor que eu conheço é muito diferente do amor que ele dá. A paz que eu conheço é muito diferente da paz que ele oferece para nós. Mas a gente se esquece, dentro da nossa visão míope, essa grandeza de Jesus. Mas o fato da gente ser míope não faz com que Jesus seja menos do que ele é. Eu acho que é muito importante a gente saber. Jesus veio falar aí desses ramos da videira, esses ramos que podem ser vistos aí como braços de uma árvore, braços que podem significar diferentes religiões, diferentes culturas, diferentes cores de pele, diferentes opções sexuais, identidades, costumes, falando que todo mundo está preso na mesma videira. E a gente olha para o mundo hoje, um mundo onde se aponta o dedo, um mundo onde se critica o outro, um mundo onde se tenta mostrar que a sua verdade é a verdade única. Quando Jesus fala da videira e nos coloca como os ramos, ele está querendo dizer que nós todos estamos ligados a ele, de alguma forma, como irmãos. Que nós precisamos nos ver como irmãos. E se em algum momento a gente passa por sofrimento nesse planeta, a gente tem que lembrar da justiça das aflições. Isso está no capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo. Emmanuel diz que não devemos esperar nós, por nossa vez, criaturas endividadas que somos, representando galhos ainda secos na árvore da vida. Ora, se Jesus sofreu o que sofreu, essa crueldade que Emmanuel mesmo diz que a gente não consegue conceber, que irá de nós que fizemos isso com ele. Porque isso tudo está dentro do nosso retrato perispirítico, da nossa memória milenar. Cada maldade, cada erro, cada pensamento ruim, isso tudo ainda está dentro de nós, ainda faz parte de nós. Em cada experiência, necessitamos de processos novos no serviço de reparação e corrigenda. E toda vez que a gente pensa nesses processos, ninguém gosta de reparação e corrigenda. Quer ver? Quem é que gosta de mandar o carro para consertar e ficar a pé? Quem é que gosta de renovar a casa?
E aí trocar todo o chão e subir toda aquela poeira. E ficar com alergia e não ter onde dormir. Mesmo que seja por um motivo maior. Não, a minha casa vai ficar mais bonita depois da reforma. Mas esse processo de renovação é um processo doloroso, é um processo difícil, muitas vezes é um processo caro. Caro pode custar o nosso orgulho, o nosso egoísmo, o nosso nome, a nossa família, a nossa saúde. Muitas vezes a gente não olha, não tem uma visão a longo prazo para entender que aquela reforma dentro de nós é fundamental para que a gente se torne uma pessoa melhor, né? Quando a gente olha para o nosso planeta, planeta ainda é de expiação e provas. Esse planeta que é uma escola de trabalho. E que a gente tem que reconhecer que a nossa condição ainda é de ser imperfeito. Se não fosse, a gente não estaria aqui. E como seres imperfeitos, a gente precisa de aprimoramento e de iluminação. E esse aprimoramento e iluminação vai vir através dessas separações, dessas corrigendas, para que a gente se ligue de novo à videira. A gente tem fome espiritual. Todos nós estamos morrendo de fome espiritual. Senão o mundo não estaria nessa crise, crise de depressão, crise de suicídio. Quem de nós não conhece alguém em depressão? Quem de nós não sabe de alguém que quer cometer suicídio, ou que tentou suicídio, ou que cometeu suicídio? Por quê? Porque a gente ainda está preso nessa ignorância que está cravada no materialismo, em que a gente esquece que essa vida do aqui e agora ela é temporária e que é só quando a gente se liga ao amor supremo de Deus, o exemplo de Jesus, é que a gente consegue encontrar essa felicidade que a gente busca tanto, né? Aí Emmanuel continua: somos madeiros sem vida própria, que as paixões humanas inutilizaram em sua fúria destruidora. No capítulo 55, Emmanuel fala: os homens são varas verdes da árvore gloriosa. Quando traem seus deveres, secam-se, porque se afastam da seiva, rolam ao chão dos desenganos, para que se purifiquem no fogo dos sofrimentos reparadores, a fim de serem novamente tomados por Jesus à conta de sua misericórdia para a renovação. E essa renovação talvez se chame reencarnação para muitos de nós, porque às vezes o madeiro está tão seco que não dá para consertar mais. Mas aí essa renovação vai ser uma renovação dura, porque ela vai estar combinada com uma bagagem de sofrimentos que foram criados por mim mesmo, se não nessa vida, numa vida pregressa, né? Os homens do campo metem a vara punitiva nos pessegueiros quando as suas frondes raquíticas não produzem. Então a gente tem que entender. Jesus usou várias vezes nas suas parábolas, nos seus exemplos, a natureza para mostrar que esse ciclo, que essa verdade serviria para todos nós, porque todos nós estamos ligados. Nós estamos ligados como seres humanos, nós estamos ligados com a natureza, nós estamos ligados com os animais. Somos todos nós criaturas, criações de Deus. Então, da mesma forma que aquela árvore não produz, que aquele galho não produz e ele precisa ser recortado, ser cordado, ser podado, isso acontece dentro de nós. É essa dor que vem para casa da gente, no nosso dia a dia como lição. Como lenhos ressequidos ao calor do mal, sofremos por necessidade em favor de nós mesmos. E aí a gente pode pensar, mas eu não pedi para sofrer, eu não quero sofrer. Mas muitas vezes é esse sofrimento purificador que faz com que um novo homem, uma nova mulher, uma nova pessoa renasça e frutifique coisas melhores.
O mundo organizou a tragédia da cruz para o Mestre, por espírito de maldade e ingratidão. Então a cruz foi erro dos homens, não foi merecimento de Jesus. O exemplo de Jesus foi o quê? Seguir a vontade de Deus, seguir todos os passos das profecias que vieram antes dele. E no momento maior da dor, a dor dele foi pelo nosso erro, pelo nosso engano, pela nossa ignorância. Nós outros, se temos cruzes na senda redentora, não é porque Deus seja rigoroso na execução de suas leis, mas por ser amoroso Pai de nossas almas, cheio de sabedoria e compaixão nos processos educativos. E a gente sabe que as vicissitudes da vida têm duas causas: as causas atuais desta vida ou as causas que vêm de vidas passadas. Mas da mesma forma que eu planto uma semente de laranja e eu vou colher uma laranjeira, eu planto uma semente de maçã e eu vou colher uma macieira. As ações, os nossos pensamentos, né, como a gente viu no nosso estudo de Kardec, eles vão ter consequências também. Se eu como mãe, se eu como pai, eu tenho responsabilidade de educar o meu filho, Deus, Pai maior, amor maior, vai também educar a gente, colocando nas nossas mãos a responsabilidade, a conta dos nossos atos. O martírio do Cristo ultrapassou os limites da nossa iluminação. Jesus, que foi esse exemplo de perfeição, de luz e de amor, como o tronco sublime da vida, sofreu por desejar transmitir-nos a sua seiva fecundante. Que seiva? Seiva do amor. Na hora que ele estava lá, nos finalmente, ele fala: Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. A única coisa que ele falou. Ele podia ter parado todo aquele sofrimento? Poderia. Mas ele quis mostrar pra gente que ele ia seguir a vontade do Pai. O homem jamais deve esquecer que se acha no mundo inferior, ao qual somente é retido pelas suas imperfeições. O homem, eu coloquei aí, nós como humanidade, nós sofremos ainda porque queremos, porque a gente escolhe o prazer em relação à felicidade, ao prazer imediato em relação a essa felicidade vindoura. Quando Jesus falou para a gente, a felicidade não é deste mundo. Então, o que parece ruim, o que parece difícil, o que parece dolorido, muitas vezes é exatamente essa troca de casca que a gente precisa para acordar para o nosso despertamento consciencial. E é nossa responsabilidade, como espíritos eternos, com o conhecimento pequeno que a gente ainda tem do espiritismo, é aproveitar essa oportunidade da reencarnação da melhor maneira possível, vivendo cada dia não como seres mortais, mas como seres eternos, vivenciando o presente, mas com a visão que a vida não é desse mundo, que a gente está passando um tempo limitado aqui, passando férias, entre aspas, mas que a vida verdadeira é do outro lado, contabilizando as experiências felizes e as difíceis como progresso espiritual. Não é para a gente desperdiçar o tempo. O tempo é o tesouro mais precioso que a gente tem. E ver as lições dessa encarnação. Essas lições que podem ser difíceis, que deixam a gente com escaras, com arranhões, com machucados, com sequelas, como reparação, como corrigenda, como uma pedagogia do nosso Pai maior, para que a gente desperte a nossa consciência, ainda limitada na maldade, para o bem maior. Que Jesus esteja conosco, que nos ajude aí a nos ligar a Ele através dessa videira, porque através dos nossos pensamentos, das nossas palavras, dos nossos atos,
a gente consiga ser instrumento da bondade dele. Então, nesse instante, nós vamos iniciando o nosso passe virtual. Eu vou convidando a cada um de vocês que feche seus olhos, que respire fundo, descruze as pernas, tenha consciência de que nós estamos nesse instante sendo auxiliados pelos benfeitores espirituais, pelos amigos do bem, em todas as nossas necessidades. Todos nós aqui presentes, nos nossos lares ou aí, no centro, encarnados e desencarnados, nesse instante somos envolvidos por bênçãos de amor, de paz, de harmonia e de luz. Mestre Jesus, ajuda-nos na nossa caminhada evolutiva. Ajuda-nos nas nossas dores, nos nossos medos, na nossa pequenez, na nossa infantilidade. Fortifica a nossa fé, o nosso desejo de fazer o bem, de crescer, de acertar mais e errar menos. Apoia, Senhor, a nossa vontade de servir no bem. Que todos nós aqui nesse instante possamos receber aquele jato de energias curadoras, equilibrando todos os centros de força, nos envolvendo da cabeça até os pés, em paz, amor e luz. Que os nossos familiares, onde quer que se encontrem, possam receber também essas mesmas bênçãos de amor, Senhor. Nós pedimos ainda pelo nosso centro, pelos seus trabalhadores, pelos seus assistidos, para que essa casa que é sua, Jesus, possa se fortificar e crescer a cada dia mais. E assim nós vamos agradecendo por mais esse encontro, por mais essa noite, dizendo: graças a Deus e graças a Jesus. Amém. Obrigada, pessoal. Obrigada, Ana. Boa noite. Boa noite.